Seja muito bem-vindo. É uma alegria estar aqui com vocês para celebrarmos a ressurreição de Jesus. É uma alegria poder compartilhar essa alegria com mais pessoas e que Deus seja louvado pela vida de cada pessoa aqui que está agradecendo e louvando a Deus nesta apresentação. Então eu quero desejar que seja uma noite muito especial. Nós somos da Nova Igreja Batista, Nova Cidade, e na nossa igreja nós acreditamos na alegria de ser cristão. Nós somos firmes na palavra e no amor. E com certeza aqui nessa igreja você vai encontrar pessoas que te amam. Mas hoje nós vamos celebrar a Páscoa. Hoje nós vamos celebrar a ressurreição. Então, com muita alegria, vamos celebrar, vamos cantar, porque Jesus ressuscitou! No princípio não havia nada além de um silêncio de trevas sem fim. Mas o Criador soprou perante o grande vazio e sussurrou: faça-se luz. E a luz foi feita, e era bom. Então a luz disforme começou a ganhar substância e forma. No segundo dia o nosso mundo surgiu, nosso lindo e frágil lar. Uma grande e calorosa luz nutriu seus dias, e uma luz menor regiu as noites. Houve tarde e manhã. Mas um dia e as águas do mundo juntaram-se, e em meio a elas apareceu a parte seca. Mais um dia se passou, e do solo cresceram coisas. Um tapete verde e grosso se estendeu por toda a criação. E as águas também ficaram cheias de vida. Grandes criaturas das profundezas, uma vasta diversidade de peixes, e logo o céu também foi povoado de vários pássaros. Houve tarde e manhã, quinto dia. Agora o mundo estava repleto de seres vivos. Tudo que rasteja e todos os animais que andam pela terra. E isso era bom. Estava tudo. Havia luz e ar, água e terra. Tudo limpo e preservado. Havia plantas e peixes, aves e animais, cada um conforme a sua espécie. E então, o Criador fez o homem e em seu lado a mulher, pai e mãe de todos nós. Ele deu a eles a escolha: seguir a tentação das trevas ou preservar as bênçãos de Deus. E eles comeram o fruto proibido. A inocência deles foi extinta, e assim, por gerações desde Adão, o pecado esteve entre nós. Irmão contra irmão, nação contra nação, o homem contra a criação. Matamos uns aos outros, dividimos o mundo. Tudo era lindo, tudo era bom, mas nós o destruímos. E então, o Criador, com seu imenso amor, não permitiu que tudo fosse destruído pelo pecado, e logo iniciou o seu plano de redenção. Ele mesmo, em forma humana, veio à terra e habitou entre nós. O grande Messias aguardado, enfim havia chegado. Força! Remem! A tempestade está forte demais! O que é aquilo? Parece ser! É um fantasma! Meu Deus! Reme para o outro lado! Depressa! Rápido! Não tenham medo! Sou eu! Jesus! Impossível! Mas como? Senhor, se és tu mesmo, mande que eu vá ao teu encontro, andando sobre as águas. Vem, Pedro! Mestre! Me ajude! Tempestade, acalme-se! Está tudo bem agora, mas
Por que você duvidou, homem de pequena fé? Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Seguiram-no nas ruas por onde caminhou, multidões reuniu, curou cada dor. Maravilhados viram Jesus parar e orar, e ao dizer que a fé salvou, podia logo se ouvir. Ele é o milagre, ele é o milagre. Pode senti-lo no ar, na face aquele olhar, sua glória inunda o ser. Eu sei que o milagre aqui fará. O coxo andou, o surdo ouviu, o cego pôde ver, e aquele condenado só ele libertou. O pobre e o ferido sem esperança estão, mas entre a multidão o viram e receberam a paz. Ele é o milagre, ele é o milagre. Pode senti-lo no ar. Veremos seu olhar, sua glória encherá o ser. Eu sei que o milagre aqui fará. Ele é o milagre, ele é o milagre. Pode senti-lo no ar. Veremos seu olhar, sua glória encherá o ser. Eu sei que o milagre aqui fará. Sim, o milagre aqui fará. Ele é o milagre, ele é o milagre. Este é o meu corpo, dado em favor de vós. Comam todos. Este é o meu sangue, símbolo da nova aliança eterna. Façam isso em memória de mim. Bebam todos. Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. João, Tiago e Pedro, venham comigo. Minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal e profunda. Fiquem aqui e vigiem comigo.
via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões podiam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar. Coroado com espinhos ele foi, e em dor podiam ver o homem condenado a morrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa meu Jesus sofreu assim. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar. Coroado com espinhos ele foi, e em dor podiam ver o homem condenado a morrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou o seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, a ovelha veio Cristo Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa meu Jesus sofreu assim. Depois disso, José, da cidade de Arimateia, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite, foi com José, levando 35 quilos de uma mistura de aloés e mirra. Os dois homens pegaram o corpo de Jesus e o enrolaram em lençóis nos quais haviam espalhado essa mistura. Era assim que os judeus preparavam os corpos dos mortos para serem sepultados. No lugar onde Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim com um túmulo novo, onde ninguém ainda tinha sido colocado. Puseram ali o corpo de Jesus porque o túmulo ficava perto e porque o sábado dos judeus ia começar logo. Aquela cruz parecia tê-lo derrotado, mas 3 dias depois, Jesus ressuscitou, provando assim que tinha poder sobre a morte e que agora aqueles que nele creem
também não podem mais morrer, pois são filhos da ressurreição. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Onde está o meu Senhor? Por que fizeram isso com ele? Por que o levaram? Já me bastam as noites onde a insônia tem me perseguido. Agora terei que carregar a dor de saber que roubaram seu corpo. Por quê? Por que mataram o meu Senhor? Ele foi a única pessoa a me amar de verdade. Ele foi a primeira pessoa a enxergar em mim aquilo que nem eu mesma conseguia ver. As feridas que a minha alma carregavam pareciam ser incuráveis, até ele me olhar nos olhos. Como tiveram coragem de apagar a luz do mundo? Por quê? Por que mataram meu Senhor? Mulher, por que choras? Por que levaram meu Senhor? Eu não sei onde o puseram. Quem procuras? Eu já disse, o meu Senhor. Você é o jardineiro? Se eu levar-te, por favor, diga-me onde o puseste, e eu mesma irei buscá-lo. Eu quero cuidar pelo menos do corpo do meu Senhor. É o mínimo que eu posso fazer. Não posso permitir que o seu corpo define em qualquer lugar. Já sentiu o cheiro das flores, Maria? Rabone? É você? Mestre! O Senhor está vivo! A minha esperança estava quase se findando. Eu não acredito. Nós precisamos ir a Jerusalém e a contar a todas as pessoas que o Senhor... Maria, eu ainda não fui para o Pai. Como eu fui duvidar? A sua promessa, o terceiro dia. Agora eu entendo, agora tudo faz sentido. Vá até seus irmãos e a Pedro e diga que eu estou vivo. Sim, eu direi e contarei a toda Jerusalém que o Yeshua está vivo. O Yeshua está vivo. Ressuscitou? O mestre está vivo? Sim, Pedro. Eu conversei com ele. Quando eu cheguei, o túmulo estava vazio. Tinha alguns jardineiros trabalhando ao redor. Até pensei que ele fosse um deles. Mas quando ele me chamou pelo nome, eu soube que era o mestre. Ele pediu para vir contar a vocês. O Senhor está vivo. A promessa dele, tudo era real. A paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Vão e contem a todas as nações que eu ressuscitei.
Batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensinem a obedecer a tudo que eu tenho ordenado a vocês. E lembrem-se disso, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Hoje nós estamos celebrando a ressurreição. Muito obrigado. Hoje nós estamos celebrando a ressurreição de Jesus. E a ressurreição é como se você recebesse uma carta pelos correios na sua casa. E essa carta ela vai dizer para você que você tinha um parente distante que deixou para você uma herança de milhões de reais. Ou talvez um e-mail, talvez pela rede social, um advogado entre em contato com você. E quando você recebe essa notícia, talvez você fique um pouco cético. Você fica um pouco cético porque é bom demais para ser verdade. Mas algo pelo menos você faz, você vai pesquisar, você vai investigar, porque de repente você pode estar perdendo algo bom demais pela sua falta de fé. E a ressurreição, para mim, é algo semelhante. A ressurreição, ela nos promete algo muito maior do que uma riqueza, do que
um dinheiro do que milhões de reais. Olha só o que a ressurreição nos promete. Ela nos promete que um dia nós voltaremos a viver com um novo corpo. Um corpo que não é mais preso às doenças. Um corpo que não é mais preso às mazelas desta vida. Um corpo que viverá eternamente. E acima disso tudo, com Deus, com Cristo, em um local onde não haverá mais dor, nem choro, nem morte. E uma vida onde todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, elas foram perdoadas, elas foram limpas pelo sangue de Jesus. A ressurreição, ele é um momento muito importante para nós como cristãos. E é por isso que desde a primeira ressurreição de Cristo, nós celebramos a Páscoa. E a Páscoa celebra a morte de Cristo em nosso lugar, mas ao terceiro dia que ele ressuscitou. E aqui uma parte da nossa apresentação, nós vimos o momento que Maria Madalena, ela vai até o túmulo de Jesus. E essa passagem que eu queria refletir neste culto aqui com você, eu queria refletir nessa noite sobre a ressurreição. E a ressurreição, ela nos oferece algo que é racional, ela nos oferece algo que é misericordioso, ela nos oferece algo também que é pessoal. Então deixa eu ler para você a passagem do nosso culto e da nossa reflexão hoje, é João no capítulo 20. E a partir do versículo 1 diz assim: no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Aqui não fala quem era esse outro discípulo, mas no livro de João ele nunca remete a si mesmo, ele sempre escreve como outro discípulo. Mas nós sabemos que era João, o discípulo amado. Versículo 4 vai dizer: os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou, olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou. Pedro era mais apressado, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Olha só o que nós acabamos de ler. O que me chama a atenção é que no versículo 6, quando diz que Pedro viu, a palavra no grego utilizado para ver é a mesma palavra que hoje nós utilizamos para teorizar. Quando Pedro viu todo aquilo, ele começou a raciocinar. Ora, se eram ladrões de túmulos e levaram o corpo de Jesus, por que deixaram as faixas de linho, deixaram o lenço que cobriu o rosto dele, todo aquele que tinha as especiarias caras? Por que deixaram para trás aquilo? Por que alguém que foi roubar o túmulo levaria um corpo sem as especiarias? E eram as especiarias que faziam que o corpo, aquele mau cheiro de um corpo que estivesse apodrecendo, não ficasse espalhando pelo ar. Então Pedro ele começou a pensar: por que ladrões iriam entrar no túmulo e levariam um corpo sem as especiarias, sem os lenços? Talvez ele tenha pensado também, talvez não sejam ladrões, talvez sejam discípulos que queriam ter o corpo de Jesus, talvez fossem seguidores de Jesus, que talvez quisessem ter aquele corpo. Mas ele também pode ter pensado algo: se eram discípulos que roubaram o corpo, por que levaram um corpo nu? Assim, dessa forma, desonrando o mestre deles, levando um corpo nu, aí no meio das ruas da cidade, correndo com o corpo nu nas costas. E então o outro discípulo, ele entrou e quando viu aquilo,
Aqui nós lemos no versículo 8 que ele creu. Tudo aquilo que Jesus tinha ensinado para eles, que era necessário que ele morresse, mas ao terceiro dia, agora eles estavam vendo a evidência. Um túmulo vazio, a pedra removida, os soldados correram e o lenço dobrado à parte. Eles creram. Muitas pessoas acreditam que ser cristão, você ir para a igreja, é uma questão de decisão. Eu decido ser cristão, eu decido ser crente, eu decido ir à igreja. Mas na verdade, se você tiver uma fé que não veio por meio da racionalidade, não veio por meio do pensar, não veio por meio do refletir, essa sua fé é uma fé fraca, que não vai te fazer permanecer nos períodos de lutas e de dores que todos nós enfrentamos. Aí você pode me dizer, mas Mateus, os discípulos tinham um lenço, os discípulos tinham um sepulcro vazio. Mas o que nós temos hoje? Há muitas evidências pelo qual a ressurreição não é algo apenas de fé, não é uma história apenas contada, mas que a ressurreição de fato aconteceu. E há muitas evidências, eu não tenho tempo para falar todas as evidências para você, mas eu quero dar apenas algumas para você. Uma dessas evidências é que aqueles discípulos que fugiram com medo quando Jesus foi morto, todos aqueles discípulos que fugiram, que se esconderam, esses discípulos, depois eles ganharam coragem, eles ganharam força, eles ganharam fé para ir até os confins do mundo, se espalharam pregando a mensagem que Jesus ressuscitou. Lá em 1 Coríntios 15, Paulo ele vai falar que Jesus apareceu para diversas pessoas antes de subir ao Pai. E antes de voltar aos céus definitivamente, até o dia que ele voltará a essa terra. Paulo lá em 1 Coríntios 15, ele vai dizer assim, e se você quiser, você pode ir na casa de tal pessoa, você pode conversar com essas pessoas que foram testemunhas oculares. Nós temos muitas evidências. Os soldados que guardavam o túmulo, custava a própria vida deles deixar alguém ser levado, ser roubado. Tinha um selo protegendo o túmulo. Então há muitas evidências que Jesus de fato ressuscitou. Então quando nós cremos que Jesus ressuscitou, nós podemos refletir, raciocinar sobre isso e crer. É claro, gente, que a fé, ela não se resume à racionalidade, mas a fé não é menos do que isso. Sim, há muitos momentos que a nossa fé, ela precisa acreditar em algo que não vemos. Mas quando nós refletimos sobre o mundo, sobre o desejo do nosso coração pela eternidade, o desejo do nosso coração de não morrermos, o desejo do nosso coração de vivermos por algo eterno, lá dentro nós sabemos que Deus existe. E essa mensagem que se espalhou pelo mundo todo, ela se espalhou não por uma mentira contada, mas por um homem Deus que ressuscitou, venceu a morte e mostrou que agora há esperança para nós. Mas a ressurreição não nos oferece apenas isso. A ressurreição também nos oferece misericórdia. Eu quero continuar lendo para você. Os discípulos voltaram para casa, mas no versículo 11 vai dizer assim: Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E eles lhes perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela disse: levaram embora o meu Senhor. Respondeu ela: e não sei onde puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando?
Eu acho lindo a forma como Jesus se apresenta para Maria. Ele se apresenta com misericórdia e ele se apresenta com graça. E nesse pequeno trecho que eu li para você, para mim, esse trecho ele reflete toda a mensagem da Bíblia. Onde muitas vezes os seres humanos eles estão procurando a Deus. Mas é impossível que nós encontremos a Ele, a não ser que Jesus nos encontre primeiro. E que Jesus ele nos encontre, ele se aproxime de nós com graça. Jesus ele não aparece aqui como Superman salvando um avião que está caindo diante de um estádio que vê tudo aquilo e aplaudindo o Superman. Não, Jesus ele aparece ainda de uma maneira gentil, se portando ali com aquela mulher e perguntando: mulher, por que você está chorando? Se aproxima daquela mulher e diz: quem você está procurando? Quais são as características dessa pessoa que você procura? Jesus ele se aproxima com misericórdia daquela mulher. Jesus se importa com aquela mulher que está chorando. E eu não sei se você sabe, mas Maria Madalena é a mesma que em Lucas, no capítulo 8, no versículo 2, vai dizer que essa Maria, chamada Madalena, tinha 7 demônios, os quais foram expulsos por Jesus. Eu não sei qual é a mentalidade que você tem de uma pessoa endemoniada, mas lá em Marcos 5 vai nos explicar. Uma pessoa endemoniada é aquela pessoa que andava seminua pelas ruas, sozinha, dormindo na chuva, no sol, rejeitada pela sociedade. Mas Jesus, com misericórdia, traz esta mulher. E além disso, além de salvar essa mulher, Jesus ainda escolhe Maria para ser aquela que vai levar a mensagem. Jesus, depois que ele ressuscitou, ele fala para Maria e diz assim: olha, volte para os meus discípulos, volte para eles e diga que eu ressuscitei. No versículo 18, ela foi, anunciou aos discípulos e disse: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Então Jesus, com misericórdia, reconhece aquela mulher que foi rejeitada pelos outros, que vivia presa nos seus pecados, mas ela se tornou uma seguidora de Jesus. E quando Jesus ressuscita, a primeira pessoa que ele aparece é para esta mulher que outrora era uma mulher rejeitada pela sociedade, mas com misericórdia, Jesus se aproxima dela de uma maneira gentil. E esse é o nosso Deus, este é Jesus. Eu me lembro de outra história, mas não agora do domingo, mas de sexta-feira, quando Jesus estava sendo crucificado. E quando ele estava sendo crucificado, as pessoas passavam por ele, debochavam de Jesus. E Jesus estava crucificado com outros 2 condenados e também debochavam de Jesus, falavam: olha, você não fez tantos milagres, faça mais um, desça aí agora. Só que de repente algo aconteceu. Um desses prisioneiros que estavam sendo condenados justamente, ele caiu em si, ele repreendeu o outro homem crucificado, dizendo assim: olha, nós estamos aqui porque nós merecemos. Nós somos criminosos, mas este homem nada fez. E aí esse homem pecador, esse homem que merecia, ele merecia a condenação. Ele volta os seus olhos para Jesus e fala assim: mestre, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Ele não fala coisas grandiosas. Ele não teve tempo de ser batizado. Ele não teve tempo de ir para uma igreja. Ele só fala assim: mestre, lembra-te de mim. Eu não sei como foi o dia daquele prisioneiro,
Eu não sei o que ele comeu, como ele se preparou, como foi o processo de crucificação. Mas eu tenho certeza que ele não esperava ouvir as palavras de Jesus. E o que Jesus diz para aquele homem crucificado? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E a mensagem da Páscoa é uma mensagem de misericórdia. É uma mensagem onde, por causa de Cristo, os nossos pecados podem ser perdoados. Aquele homem, ele diz assim, lembra-te de mim. E o nosso Deus, ele não é um Deus que esquece de ninguém. Ele lembra de quem nós somos. Ele lembra do que fizemos. Ele lembra dos nossos pecados, e esse é o nosso problema. Ele lembra dos nossos pecados. Mas lá em Jeremias nós temos uma promessa que Deus fala, não apenas que perdoaria os nossos pecados, mas que Ele esqueceria cada um dos nossos pecados. Isso significa que... O que isso significa? O que isso representa? Como é que Deus pode esquecer os nossos pecados? Como é que Deus pode esquecer as nossas falhas? E a forma pelo qual Deus esqueceu os nossos pecados é que Isaías 53 diz que as nossas iniquidades, os nossos pecados foram colocados sobre Jesus. E para você esquecer algo que aconteceu na sua vida, é apenas quando uma lembrança maior e melhor a substitui. Quando você era criança, você tinha diversas lembranças de dias bons, mas à medida que você vai envelhecendo, dias melhores vão fazendo com que aqueles dias bons entrem no esquecimento. E da mesma forma, a Bíblia vai dizer que Deus pode esquecer os nossos pecados, porque quando Deus lembrar de nós, lembrar do Mateus, Ele não vai mais lembrar dos meus pecados, mas vai lembrar do sacrifício de Cristo lá na cruz. E o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo, entra entre mim e os meus pecados e Deus. E quando Deus lembra de mim, Ele lembra de Cristo pagando toda a minha dívida. E essa é a mensagem da ressurreição, uma mensagem de misericórdia, de um Deus que se lembra, de um Deus que se aproxima. E falando de misericórdia, deixa eu ser claro para você, a fé é humanamente impossível. Mesmo que você raciocine, mesmo que você procure, mesmo que você pesquise, ela é impossível para nós. Mas Deus, Jesus, Ele procura. E assim como Jesus encontrou Maria Madalena, Ele com a sua graça vem até você, trabalha no seu coração e faz você acreditar. A mensagem da Páscoa e da ressurreição é uma mensagem de misericórdia. Mas não é apenas isso. Eu falei que era uma mensagem racional, é uma mensagem de misericórdia, mas também, e por último, é uma mensagem pessoal. Eu acho interessante, e a gente pode se perguntar, como é que Maria não reconheceu Jesus? Como é que ela não pôde reconhecer Jesus? E aí, no versículo 15, Jesus ele pergunta, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? E a Bíblia diz assim, pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou e eu o levarei. E aí o versículo 16, para mim isso é bonito, diz assim, Jesus lhe disse, Maria. Ele não chegou falando, senhorita Madalena, ou menina, ou amiga, ou mana, ou fulana. Jesus a chamou pelo nome, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. A mensagem de Cristo é pessoal. Ele se aproxima em algum momento da nossa vida. Apresenta o seu amor para nós, nos chama pelo nome. Nós vivemos hoje no século 21, todos estão buscando a sua identidade, todos nós estamos buscando validação, todos nós queremos importância, por isso que as redes sociais,
Elas vão dizer que a sua importância está na quantidade de curtidas, na quantidade de seguidores. Todos nós buscamos por validação. Mas que validação maior é que o Deus do universo, Ele se aproxima de nós. Ele perdoa os nossos pecados, Ele nos procura. E eu não sei quais são as circunstâncias que te fizeram ouvir essa mensagem. Eu não sei quais são as circunstâncias que te fizeram ouvir esta apresentação. Mas Jesus, Ele se aproxima a cada um de nós e nos chama pelo nome, Maria, Mateus e o seu nome. E qual é a nossa resposta a Jesus? A nossa resposta deve ser igual a de Maria. Rabone, que significa mestre. A mensagem da ressurreição é uma mensagem pessoal. E essa mensagem pessoal significa que tanto eu quanto você precisamos reconhecer quem Jesus é. Ele é mestre na minha vida. Eu sou um seguidor de Jesus. Nós sabemos que a mensagem de Cristo chegará até os confins da terra. Mas ainda assim, nos confins da terra, uma mensagem pessoal sua precisa ser dada. Você ainda assim precisa entregar a sua vida a Jesus. Mesmo ouvindo essa mensagem, você ainda, lá em Romanos 10, 9 e 10, você precisa crer com o coração, mas confessar com a boca. Em João 1,12 vai dizer, todos quanto receberam e creram, Deus lhe deu o direito de se tornarem filhos dele. Ou seja, é crer, acreditar, raciocinar e acreditar, mas também receber. Receber para que seus pecados sejam perdoados, para que nós não venhamos mais temer a condenação eterna, para que possamos nos aproximar de Deus e viver com Ele eternamente em um novo corpo, uma nova vida. Qual é a sua resposta a Jesus? Hoje, você pode ter seu encontro pessoal com Cristo, fazendo uma oração, entregando a sua vida a Ele. E eu queria desafiar você nesse momento. Queria desafiar você a tomar a decisão mais importante da sua vida, que é entregar a sua vida para que Jesus seja o seu Senhor e assim o Salvador, seja o seu mestre, o seu Rabone e então o seu Salvador. Você pode fazer isso agora, com oração, reconhecendo que é pecador, se arrependendo dos seus pecados, entregando a sua vida a Jesus. Vamos fazer isso agora? Vamos abaixar as nossas cabeças? E aí, com as suas cabeças baixas, de cabeça baixa, você pode falar com as suas palavras ou palavras sussurradas, baixinhas. Diga sim, se você tiver coragem, Senhor Jesus. Eu reconheço que sou pecador, pecadora. Eu reconheço que tenho desonrado o seu nome com a minha vida. Mas Deus, nessa noite, eu me arrependo dos meus pecados. E eu te entrego a minha vida, para que o Senhor seja o meu mestre, o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Rabone. Deus, perdoa os meus pecados. Aceita, Senhor, a minha vida. No nome de Jesus, Senhor, eu oro. Amém. Se você fez esta oração, declare isso publicamente. Se você está assistindo online, você pode preencher o link que tem aqui embaixo na descrição e declarar publicamente: eu aceitei a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Lá você vai colocar o seu nome, o seu telefone. E nós queremos orar por você. Também queremos oferecer para você um curso gratuito, um curso de discipulado, onde você poderá aprender como
como andar com Jesus, como conversar com Ele, como viver uma nova vida com Cristo. Preencha esse link, alguém entrará em contato com você e eu desejo que você tenha uma nova vida, uma vida de esperança, uma vida de alegria com o nosso Deus. Deus te abençoe e vamos ver o restante da nossa apresentação. O plano do inimigo era matar Jesus para roubar a eternidade com Deus. Mas com a morte de Cristo, você recebeu o perdão dos seus pecados e a ressurreição testifica que Ele é o Cristo. Jesus cancelou os seus pecados e levou consigo na cruz. Por um só homem, o pecado entrou no mundo e por um só homem veio a redenção. E esta é a mensagem do Evangelho, pregada de geração em geração. A morte pensou que havia vencido e coberto de sangue em dores ele morreu. O mal se regozijou por um pouco de tempo e na face do Criador do universo uma lágrima rolou. Ele levou sobre si os nossos pecados. Um amor tão grande assim não se pode imaginar. Ele deu sua vida em dores por nós tão pecadores. Sua preciosa vida pra nos salvar. Por isso a cruz tão de cruz Não pôde segurar, ali nos deu o seu perdão e nos com o Pai. aquela cruz Tão de cruz não pôde segurar, ali nos deu a salvação. Ele nos perdoou. Ele nos Vou rodar o mundo e falar desse grande amor. Vou dançar em louvor, me alegrar, pois a morte ele venceu. Por isso a cruz tão de cruz